Fala, querido. Quem tá aí, quem tá aí, quem tá aí? Muita gente entrando já. Bem-vindos à nossa live. Faz tempo que a gente faz live, né, gente? Gente, vamos falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, do avivamento que está acontecendo, que todo mundo está falando de um avivamento que está acontecendo e tudo mais. Boa tarde a todos. Fala, querido, Deus te abençoe. Depois deixo gravado sim. Olá, boa tarde. Glória a Deus. 349 pessoas. Então vamos falar, gente. Eu falo ou não falo? Vamos lá. Tá dando meio eco a sala aqui ainda, que a gente tá montando essa sala aqui ainda, gente. Tá uma loucura. Glória a Deus. Gente, a gente tá sabendo aí do avivamento que tá acontecendo lá em Asbury, não sei como pronuncia direitinho, né? Parece que tem duas cidades assim, na América, nos Estados Unidos, e essa é no Kentucky, né? E tá todo mundo aí postando um monte de coisas. O pessoal tá reunido dentro de uma universidade, né? Uma universidade metodista wesleyana, né? Uma faculdade metodista wesleyana, e eles estão se reunindo lá. Na verdade, o que me parece, as informações que eu tive é que eles já fazem isso, né? Já é muito normal para eles fazer isso. Parece que já aconteceu algo assim há uns 50 anos atrás, né? E o pessoal já se reúne para fazer cultos nessa. É como se fosse uma capela, né? Mas é uma capelaça, né? Porque acho que cabe mais de 1000 pessoas nessa capela. E o pessoal está se reunindo e parece que um pastor começou um culto alguns dias atrás, parece que já passa 7 dias, 8 dias. E sem parar, a galera começou a adorar e hoje está lá. Parece que não tem um pastor fixo no lugar, está todo mundo, né? Tem um pastor do local, mas parece que o pessoal só está adorando. Foi o que eu entendi. Vi alguns vídeos até de gente levantando da cadeira de rodas, alguns milagres acontecendo. Isso é muito bom, né? Isso é muito salutar, eu creio, para o reino de Deus. Então a gente vai falar sobre os prós e sobre os contras. Contras é lógico que de pessoas que interpretam errado, né? Jamais contra o que Deus quer fazer, né? É longe de nós falar contra a igreja de Jesus, né? Longe de nós atingir a igreja única, verdadeira, né? Apesar dos picaretas que não fazem parte da verdadeira igreja, e o Senhor mandou deixar o joio crescer no meio do trigo, existe a verdadeira igreja de Jesus, que é uma só, de um só pastor, e os pastores que são verdadeiros sabem que existe um só pastor, né? O pessoal às vezes vem e fala, puxa, mas o alvo é uma organização. O alvo é uma ordem, gente, é uma ordem, é uma organização. Eu costumo falar que, o pessoal fala, você é o cabeça? Não, eu falo, eu sou o cabeçudinho, né? Jesus é o cabeça, né? Outro dia o cara falou, vocês são sábios. Eu falei, não, a gente está tentando ser sábio. Então vocês são humildes. Não, a gente está tentando ser humilde também. É uma dificuldade para nós, né? E nós estamos tentando. Tá bom, gente? Então, esse avivamento está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sei mexer nisso, me perdoe se eu... É isso, gente. Não sei se meu áudio está saindo aí. Tá saindo meu áudio junto com o vídeo, gente? Eu não sei mexer nisso, me perdoe se eu fiz errado aí. Só um pedacinho do vídeo do que está acontecendo ali, né? Nós estamos em 400, quase 500 pessoas, gente. Vocês estão me ouvindo? O vídeo tá aí, eu não sei se dá para cortar o áudio do vídeo ou não. Olha só, eu apertei um botão aqui, não sei se eu cortei o áudio do vídeo, tá aí? Tá aparecendo ainda o vídeo para vocês? Para mim tá. Eu só não sei se vocês estão ouvindo meu áudio. Estão ouvindo legal o meu áudio? Tá saindo a sua voz junto com o vídeo. Muito bom. Então tá bom. Obrigado pelo ensinamento aí. Eu não sei mexer direito nisso, mas a gente tá aprendendo. Estamos ouvindo. Muito obrigado, gente. Então isso que está acontecendo nessa igreja, na verdade, nessa capela, né? Que é uma capela onde eles estão se reunindo. Coisa linda de ver, né? A galera adorando ao Senhor aí, de todas as idades, né? Sem nenhum tipo de preocupação com o horário, né? Já acontece um culto há alguns dias, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa veio muito brava comigo falando que o culto do alvo às vezes demorava 6 horas, 7 horas, né? Um pastor até me deu uma bronca, falou que eu não podia fazer isso. A gente começou sem pretensão nenhuma, não sabia nem que ia virar uma igreja, e hoje uma organização, uma ordem, né? Porque a igreja é uma só, tentando fazer parte dessa única igreja de Jesus, e hoje, né? Então a gente não liga muito para o horário. Então é muito lindo ver acontecendo isso, né? Quando tudo está tão mecânico, quando o amor de todo mundo está se esfriando, é muito lindo ver tudo que está acontecendo aí.
né? Esse pessoal ia adorando, né? Tem vídeos aí de pessoas recebendo milagres, né? Sendo curadas, parece que aí no meio, né? E eu quero falar a respeito disso mesmo, né? Do Salmo que diz que Deus habita em meio aos louvores, né? Que é tão falado, né? O Salmo 22:3 diz assim, ó: Tu, porém, deixa eu tirar aqui a imagem, eu vou tirar a imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Aí, deu certo? Deixa eu ler aqui para você o Salmo 22, no versículo 3 aqui. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebes os louvores do teu povo de Israel. Eu li na tradução, na NTLH, tá bom? Que é a tradução mais fidedigna do original, mas eu vou ler na que todo mundo conhece, tá bom? Salmo 22:3 diz assim: Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, entre os louvores de Israel. Vamos falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo ali, a respeito desse salmo. Gente, primeira coisa que a gente precisa fazer nesse salmo é fazer distinção entre algumas coisas. Por exemplo, a tradução, né, muito eufêmica das nossas Bíblias trouxe uma tradução, porém tu habitas. Mas a palavra no original não é exatamente habitas, né? É se assenta no seu trono, tu porém és santo e sentado no seu trono. A tradução da NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, ela traduziu muito bem, né? Se assenta no seu trono e recebe os louvores do povo de Israel. Então é do povo de Israel que ele recebe os louvores, tá bom? E o habita aqui, na verdade, no original se assenta no seu trono e recebe os louvores do povo de Israel, ok? Isso não quer dizer que Deus não age nos louvores, não quer dizer que Deus não cura nos louvores, a gente tem certeza disso, a gente prova disso, né, empiricamente. Então, o que eu quero falar a respeito disso é que às vezes as pessoas fazem algumas confusões, né? Outro dia uma irmã colocou, quando estava o lance da política, né, até eles colocarem o novo presidente aí, até eles colocarem o novo presidente do mandato, eles estavam, o pessoal estava falando, olha, Deus, o protetor do Brasil não dorme, né? O protetor do Brasil luta pelo Brasil. Eu falei, não seria de Israel, irmã, né? Porque ele não está falando de uma pátria, né? Ele está falando de uma pátria eterna, né? E nem do Israel, o Israel daqui, mas o Israel de Deus, o Israel eterno de Deus, que todas as pessoas que eram gentios ou eram gentílicas, que aceitam Jesus pelo poder do sangue de Jesus, segundo Hebreus, se tornam filhos de Abraão, descendentes, na verdade, coerdeiros com todos os judeus, né? Porque nós somos enxertados. E não existe uma substituição, quero deixar bem claro aqui, tá bom? Nós entendemos que não existe uma substituição do Israel de Deus, existe um acréscimo, né? Deus nos acrescentou, eu vim para os meus me rejeitaram. E porque eles rejeitaram, Deus nos acrescentou, nos enxertou, e agora nós fazemos parte do único Israel de Deus, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus deixou na terra, que não foi nem cristianismo, tá, gente? Deixa eu falar para vocês, se a gente fosse definir mesmo, não tem problema falar cristianismo, problema nenhum. Eu acho que as pessoas vão muito para um do extremo. Mas se a gente fosse definir mesmo cristianismo, gente, a gente teria que definir cristianismo como uma religião constantiniana, porque foi Constantino, né? Jesus não deixou cristianismo, aliás foi um apelido até grego que deram, né? Cristãos, né? Eram seguidores do caminho. Jesus deixou um modo de vida, uma forma de vida de pessoas que começaram a partir de Atos dos Apóstolos a entender que deveriam se congregar, não só nos templos, mas nas casas, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas a gente precisa se reunir em algum lugar, né, que tenha telhado, que não pegue chuva, né? Então as pessoas começaram a se reunir. E está acontecendo isso ali. A galera, independente das denominações, de organizações ou de congregações, onde congregam pessoas ou congregam verdadeiras igrejas, porque a igreja somos nós hoje, isso não quer dizer igreja não é ir, é ser, mas quem nunca deixa de ir, ok? As pessoas estão se congregando, foram para lá, começaram a entender, né? Uns foram por modismo, outros foram por realmente querer entregar alguma coisa a Deus, né? E isso entra dentro do que eu falei ontem no culto, né? Deixa eu receber um querido aqui que está pedindo. Gente, eu não consigo receber todo mundo, tá? Que está pedindo solicitação. Deixa eu receber um querido aqui que está pedindo solicitação. Meu Deus, tem um monte pedindo solicitação. Eu não consigo falar com todo mundo, tá bom? Só aqui o Wendel, querido Wendel, veja aí se
Se deu certo aí, eu Boa aceitei tarde, a senhor solicitação Bispo. aqui, deu certo. Wendel. Daniel. O Wendel tá acompanhado de quem aí? Boa tarde, benção, senhor Bispo. E aí, Dani, tudo bem? Gente, o Wendel e o Daniel, eles trabalham com móveis planejados, aliás, me abençoaram com móveis muito lindos. Quando ficar tudo pronto, vou mostrar para vocês. E aí, se vocês quiserem alguém excelente para fazer o trabalho, tá aí. Tá bom? Nós estamos em quase 500 pessoas, então tem bastante gente para eles trabalharem aí. Tá bom, gente? Todo mundo faz móvel planejado em casa. Amém. Tá bonitão. Meu cabelo para aqui agora. Eu tava falando, são seus olhos. Eu estava falando aqui, gente, a respeito do que está acontecendo ali. Eu não sei se vocês acompanharam alguma coisa. Vocês acompanharam alguma coisa a respeito do que está acontecendo ali, que eles estão chamando de avivamento, o avivamento da Rua Azusa, ou não é da Rua Azusa, é do Kentucky, né? O avivamento ali da igreja, da faculdade, né, wesleyana ali, que eles se reúnem, eles começaram a se reunir, faz alguns dias que eles estão reunidos ali, adorando o Senhor. Vocês já ouviram falar de alguma coisa? O que vocês viram por aí? Tem mais algum milagre que vocês estão sabendo? Vi, Bispo, boa tarde, né, todo mundo aí. Eu vi, Bispo, e glória a Deus, né, que pelo menos o pessoal tá buscando, tá se juntando, reunido, falando da palavra, né, buscando ao Senhor. Glória a Deus que ali o pessoal tem se juntado ali, igual o senhor acabou de falar, igual a Rua Azusa, mas glória a Deus, o pessoal estão congregando, né, Bispo? Não, eu não sei se igual a Rua Azusa, né? Mas eles falam muito hoje, nos dias de hoje, existiram vários avivamentos durante a história, né? Mas eles falam muito hoje, por causa dos pentecostais, inclusive, da Rua Azusa, né? Que foi um avivamento muito espetacular também, que a gente gosta muito. Aliás, uma vez uma irmã que fazia parte dessas famílias da Rua Azusa veio no alvo, foi muito, muito bênção. Ouvi dizer que a maioria são jovens. A Eliana Cesano falou aqui que a maioria são jovens. Muito bom. Esse movimento igual as grandes bandas aí estão se juntando, né, Bispo? E estão criando estão se juntando para fazer essa adoração, mas é legal, Bispo. Eu acho bacana o pessoal se juntando, buscando a palavra. Tem banda famosa? Tem as bandas, elas se juntam, né? Famosa lá? Rolando o avivamento dessa forma. Ali foi assim? As bandas se juntaram? Bandas famosas? Eu não conheço, de verdade eu não conheço. Tem aquela banda, umas bandas famosas, tem a Maverick City, que está se juntando lá também, que foram ganhadores do Grammy, né? Eles estão... o movimento deles se juntando ali para... Aliás, o último Grammy foi uma coisa pesada, né? Ficaram bravos. Vendo ali, teve até reunião com os lacradores Satangoso lá, né? Teve até reunião com os Satangoso lá, de chifre e tudo, né? Aberta. Mas foi bem. Meu Deus do céu. Bom, então, enfim, eu não sabia disso, tá? Era uma informação que eu não tinha, que bandas estão indo lá. Então, eu já entendo que não é todo mundo que está atrás de uma adoração a Jesus, né? Já mudou um pouco a história, né? Por isso que a gente não tem muita informação. Muito boa tarde, Deus abençoe. Os guris. O pessoal do Sul aí se manifesta gurizada. Olha, o pessoal me pergunta muito, principalmente quando tem muita gente postando alguma coisa, que existe essa explosão midiática de alguma coisa. E aí, principalmente quando condiz, ou quando o pessoal tá nomenclaturando como algo de Deus, ou como avivamento, ou como alguma coisa assim, eu não estou aqui para falar mal e nem contra, tá bom? Para mim, todas as vezes que alguém se reunir no nome de Jesus, já está maravilhoso, tá bom? Eu acho muito bom, inclusive, que aconteça, né? E deveria acontecer mais, ok? O que eu acho, particularmente, que a gente tem que tomar muito cuidado, não querendo aqui ser criticista com o movimento, e eu gostaria que os meus filhos estivessem lá, então acho que eu defino bem isso, não tem problema nenhum, se meus filhos pudessem estar lá, é que isso acontece, graças a Deus, na nossa igreja bastante, tá bom? Mas assim, não há 8 dias, né? Já aconteceu algumas vezes, mas não há tantos dias. Mas enfim, eu cresci dentro de uma igreja evangélica que tinha muitos eventos, inclusive para jovens, e era maravilhoso, foi maravilhoso, eu sou grato até hoje, né? Porque ao invés de eu estar no meio de lixo, eu estava lá no meio, né? Independente das pessoas estarem com uma motivação correta ou não, nós estávamos erguendo o nome de Jesus e todo mundo estava sendo edificado de uma forma ou outra. As pessoas que sabiam, lembrando que Jesus estava passando, todo mundo estava tocando nele, uma mulher do fluxo de sangue resolveu arrancar poder dele, né? Então eu creio que isso aí é normal, né? Vai ter gente preocupada com pão, vai ter gente querendo
se promover através disso. Aliás, é uma coisa que eu creio que hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Vocês vão perceber, se já não estiver acontecendo, vocês vão perceber que vai começar a chegar muito gavião, muito tubarão ali perto agora, né? Como a coisa está midiática, é que nem quando acontece uma tragédia e todas as igrejas se juntam para mandar ajuda para a tragédia. Tem que mandar, tem que mandar, tem que fazer, tem que fazer. Mas não tem que fazer só quando está midiático. A igreja tem que fazer isso toda vez, todo mês, todo dia, né? Ser da cá ou ajudar as pessoas tem que ser todos os dias, não é isso que eu ensino, né? Não é só esperar o pastor ou fazer só na igreja. Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado com isso é que muitas vezes as pessoas misturam muito isso. Olha, eu tenho uma frase que eu repito bastante, eu vou repetir aqui. Tá? O que eu defino como avivamento? Bispo, você define aquilo como avivamento? Não. Eu defino aquilo como uma galera se reunindo para adorar Jesus, linda, maravilhoso, deve fazer, deve acontecer, sem placa de denominação, ótimo, porque a Igreja de Jesus é uma só, apesar de que as placas, as denominações são ordens, com ordem e decência, pelo menos é para ser assim, tá bom? Eu só boto a mão no fogo pela minha, por mais nenhuma. Mas assim, é para ser assim, com ordem e decência, como o apóstolo Paulo disse que haja ordem na casa do Senhor, no meio da congregação, na verdade não é na casa, porque a casa somos nós, mas que haja ordem em nós também. E que haja, né? Outro dia uma pessoa até me atacou na internet dizendo que a gente acredita que só, porque eu ouvi uma palavra minha, que a gente acredita que só os pastores podem falar de coisas espirituais. Eu acredito que sim. Só os pastores ou alguém que... A Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala ninguém é chamado, ninguém toma para si mesmo essa honra. O que eu entendo disso? Que ninguém está por acaso. Desde os dias de Jesus, desde os dias de Atos dos Apóstolos, as pessoas, você vê Paulo falando a Timóteo, né, sobre a imposição de mãos. Paulo escreve a carta a Timóteo e fala sobre a imposição de mãos que eles colocaram, né, que eles tiveram, a imposição de mãos sobre a cabeça das pessoas. E eu creio que até hoje é necessário sim unção, capacitação, envio, né, de imposição de mãos, porque senão vira uma balbúrdia, gente. Senão vira uma bagunça e os fakes simplesmente... Não. Porque hoje as pessoas já não têm muito parâmetro, né? Você vê que hoje todo mundo quer aconselhar casamento sem ter um casamento abençoado com um casamento destruído. Todo mundo quer aconselhar tudo sem ter parâmetro nenhum. E a diferença do cristianismo para as filosofias, para as outras não, para as filosofias, a diferença do cristianismo para até as boas filosofias é que você filosofar não exige que você viva o que você filosofa, né? O que você libera. Mas ser um profeta, professar... Se você não tentar viver o que você professa, apesar de que o que nós pregamos está muito além e muito acima de nós, nós temos que nos esburrar, como Paulo diz, eu me esbofeteio para viver o que eu prego. Apesar disso, se você não tentar pelo menos viver aquilo que você prega e não crer naquilo que você prega, você simplesmente é chamado pela própria palavra que você prega de falso profeta. Porque tem as pessoas a dizerem que falsos profetas são só os pastores, né? Mas não são, é todo aquele que professa a palavra de Deus, né? Mas é falso, né? É uma nota falsa, né? Ele fala coisas de Deus, mas ele não quer viver, nem acredita naquilo. E tá cheio de gente assim. Então, eu creio que agora que a coisa tá midiática, muita gente vai chegar. Eu fiquei tão feliz de poder fazer essa fotografia daquele quadro ali, ó. Aquele quadro ali de um artista amigo meu. Não sei se ele vai assistir a live, ele está muito requisitado hoje, está famosinho, né? Ele pintou aquele quadro ali, que é lindo, né? É do Luan. Talentoso, e ele é muito... Depois eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dele. Acho que é Ribeirovski, o sobrenome dele é meio difícil. Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito... Ele fez uma mulher orando, tá vendo? Uma irmã orando. Olha que orando, né? E ele é muito bom artista, né? Toda vez que eu olho para ele, eu fico orgulhoso de tão bonito que é o trabalho que ele faz. Então, tem muita gente pedindo... Gente, eu não consigo abrir para todo mundo aqui. Minha amiga Lois, sim, entrou aqui. Oi, Lois, tudo bem? Glória a Deus, Deus abençoe, Rosilene. A última ceia que o bispo Rafael ficou louvando por mais tempo, dava vontade de ficar só adorando o Senhor também. Boa. Então, olha só. Olha, o que eu ensino para você, Wendel? Ô, Daniel, o que eu tenho ensinado muitas vezes? Não se trata da música ser nova. Se trata de ser nova a vontade de adorar todos os dias. Se trata do renovo do coração, né? Quando uma pessoa tem um coração renovado a adorar ao Senhor, que não vai para um culto para buscar
mas vai para entregar, porque a palavra culto quer dizer prestar homenagem a, né? O que está acontecendo ali, que eu creio particularmente que está acontecendo ali que é lindo, é que as pessoas estão indo lá para agora, que você falou das bandas, aí eu já mudei um pouco a ideia, mas assim, a princípio, eu creio que as pessoas começaram a ir simplesmente para adorar, ou começaram a fazer simplesmente para A adorar. forma que eles... Tá bom, gente? Deus abençoe, Lois. Nós também amamos você. Venha no próximo luau, Lois. Nós estaremos de casa nova, em nome de Jesus. E então as pessoas simplesmente se reúnem para adorar, simplesmente para entregar, né? E no meio dos louvores, Deus é entronizado. Eu quero falar esse salmo da maneira correta, tá? A palavra no original é Yashab, né? Ela quer dizer assentado ou entronizado, ou seja, não é que Deus habita ali, porque está o louvor, Deus vai morar ali. Deus vai ser entronizado no meio dos louvores. Ou o que está acontecendo? O povo está adorando, está indo só para adorar. Você vê que eles não... É que a minha cabeça, até você me dar essa informação, ainda é que as pessoas estavam indo lá sem precisar de uma atração. Agora você já me falou que tem bandas famosas indo. Foi diferente, então talvez mude o público. O início, o pessoal começou... É o que o senhor acabou de falar. Foi diferente, né? Isso acontece em todo lugar. Não que tenha problema de ter atração. Tá bom? Não tem problema nenhum ter atração, desde que não seja idolatria com atração. Agora, isso acontece em todos os lugares que as pessoas realmente querem adorar. Deus é entronizado, né? E aí a gente vai ouvir muito desigrejado hoje falando que não precisa de igreja, né? Até esses dias me atacaram na internet, teve um monte de gente falando a respeito. Tem até uns coach famosos que atacaram o senhor. Oi? Falou. Coach famoso? Você é que pode falar isso, né? Famoso? Não sei se é famoso, né? Não sei se é famoso, não. Não sabia, mas não. os coach aí estão atacando o senhor. Estão atacando o senhor aí. Estão bravos com o senhor. Não, esses dias eu vi... esses dias eu vi aquele Marcelo Marrom, acho que é, né? Não sei o que é. Pagodeiro? Acho que é pagodeiro. Eu vi também ele comentando alguma coisa, me marcaram, me xingando, alguma coisa assim. Eu não lembro direito também se era xingo alguma coisa, ou se ele estava concordando, ou se ele estava falando mal. Mas indiferente disso, olha só, por causa do negócio do Elvis. Eu vou falar só sobre o Elvis, tá? Eu vou fazer uma live só sobre o Elvis, né? Polêmica. Aliás, eu gosto muito do Elvis. Live do Elvis olha que eu tenho aqui, ó. O pessoal acha que eu tenho um presente que eu ganhei do Elvis. Top. Olha aqui, ó. É pesado, gente. É um livro do Elvis, lindo. Eu tenho aqui, que mostra as fotos dele, inclusive, de quando ele começou. Deixa eu puxar aqui, que é bem pesado. Olha aqui, ó, gente, ó. Para entrar em parafuso é a cabeça, ó. Ai, que top, é pesado, irmão. Olha ele aqui. Olha aí, ó. Olha ele aqui. o bicho era bonito, né, cara? Olha o livro, ó. Não. Vai dar pra falar, né? O cara tinha unção de Deus e era bonito, né? Infelizmente ele decidiu passar o resto da vida dele usando de outra forma, né? E é o que eu anunciei aquele dia. Aí a pessoa falou assim, mas ele era de Deus e você não crê que ele continuou com Deus? Pelo amor de Deus, gente, ele morreu drogado. Frutos? O que é que está acontecendo com o povo? Está retardado? O que está acontecendo? Ele morreu drogado, irmão. Você vai falar que ele morreu drogado, cheio do Espírito Santo? É isso? Pelo amor de Deus, gente. Tem coisa que eu não estou entendendo mais nesses evangelhos. É alma, bispo. Né? E era evangélica, a pessoa me criticando porque falou que o Elvis tinha um dom de Deus. Ele tinha um dom de Deus. É diferente disso. O dom era de Deus. O diabo não consegue dar dom para ninguém, não, irmão. Ele consegue estragar ou contaminar. Dá, não. Né? Você está colocando o diabo desse nível aí, não tem, não. Mas assim, ó, enfim, vamos falar. Deixa eu falar aqui. Perdão. Fala, querido. Bravo, fala ou não fala? Eu fico bravo com esse povo, hein? Meu Deus do céu. Gente, a pessoa... E olha, o que eu falei? Eu estou falando essa semana muito a respeito de altar, de adoração. Porque durante muito tempo, eu entendi e preguei, tá? Ensinei assim. Mudei os meus conceitos. Não tem problema nenhum em mudar, tá bom? Nós estamos provando de Deus e aprendendo com o Senhor. Então, tudo que Ele quiser mudar em nós, nós estamos abertos para sermos mudados. Se for o Senhor, sem negociação, né? Se vier do Senhor, nós mudamos. Por exemplo, nós entendíamos que o único tipo de adoração sacrificial que existia era de louvor. Né? Que Deus só receberia sacrifício de louvor, porque qualquer outro tipo de sacrifício isentaria o sacrifício do próprio Jesus, que foi o único sacrifício eterno. Gente, eu estava errado. Eu entendo hoje que eu estava totalmente errado. Por quê? Porque o sacrifício eterno é um sacrifício para salvação, não para solução.
O sacrifício da salvação, que pagou os nossos pecados, que levou e jogou no mar do esquecimento os nossos pecados, que levou sobre si, né, sobre as suas pisaduras nós somos sarados, e o profeta messiânico falou tanto sobre isso. Este sacrifício ninguém poderia fazer senão o sacerdote. Ou não, na verdade, não o sacerdote, o sumo sacerdote eterno. E ele disse que ele fez tudo isso, e depois disso nós nos tornamos nação santa, raça eleita, sacerdócio do rei. Veja que eu canto isso na minha música, longa vida ao rei, eterna vida ao rei. Aliás, fui criticado, o povo gosta de criticar, né? Tá cheio de valente agora na internet. Eterna vida ao rei, porque se eu falei longa vida ao rei, como que eu falei se ele é eterno? O cabeçudo, a Bíblia fala que ele terá uma longa vida. É só ler a Bíblia. Lógico que ele é eterno, né? Mas longa vida ao rei era um cumprimento que se dizia que era um elogio, um cumprimento, né? Era uma reverência que se prestava aos reis. Né? O Long Live the King, né? O povo chegava e falava longa vida ao rei, longa vida que o rei viva para sempre. Então era isso, é isso que a música quer dizer, né? E eu falo longa vida ao rei, eterna vida ao rei, eterno ao rei dos reis e senhor dos senhores. Porque ele é rei dos reis, ele não é só rei. Ele é sumo sacerdote, ele é senhor dos senhores. Para que nós sejamos senhores sobre a nossa vida, debaixo dele, é lógico, sobre as nossas emoções, né? Com o equilíbrio que o fruto do Espírito, com todos os seus gomos, traz. Que se as pessoas estivessem buscando totalmente o fruto do Espírito, o que nós precisamos buscar e melhorar cada dia mais, elas teriam equilíbrio, elas não precisariam buscar em outras fontes. E eu creio nisso com toda a minha... Eu creio num Deus que cura a depressão, que dá pressão na depressão. Eu creio num Deus que cura tudo, que cura o que os médicos não podem curar, porque ele é o médico dos médicos, né? O Jeová Rafá, né? Eu creio nesse Deus, então desculpa aí, se alguém não crê, eu creio, né? E aí me criticaram por tudo isso, porque, gente, eu acredito que todas as profissões são boas, todas as profissões ajudam. Até o chamado pastoral é muito bom, mas se a pessoa não tiver a força de fé no que eu estou pregando, naquele que eu estou pregando, eu não vou resolver a vida dela. Ok? Ó, uma vez um morador de rua chegou em mim e falou assim: e aí, bispão? Debochado. Final do culto. Falei, tudo bem, querido? Mais ou menos, mais ou menos. E agora? Falei, agora? Tá vendo aquela mulher lá? Minha namorada. E aquelas duas meninas lá são as filhas dela. Pra onde a gente vai agora? Eu resolvo o meu problema. Falei, como assim? Como assim pra onde a gente vai? Eu falei pra ele, é isso aí. Aí ele, a gente veio da rua. Eu falei, então volta pra rua. Aí ele regalou o olho desse tamanho. Como assim? Eu falei, você veio de onde? Da rua. Volta pra rua. Mas como assim? Você não vai resolver meu problema, não? Eu falei, eu não. Tá difícil de eu resolver os meus. Você veio aqui buscar o Bispo Rafael, ou você veio buscar o Senhor Jesus, que mudou a vida do Bispo Rafael? Porque ele sim está resolvendo os meus problemas, pode resolver os seus, mas eu não posso. Se você veio aqui atrás de mim para resolver seus problemas, querido, desculpa, mas você veio no lugar errado. Agora, se você veio atrás de Jesus para resolver os seus problemas, eu posso te apresentar quem resolve. Porque as pessoas tendem a ter aquele espírito de manipulação de Marta e Maria, você lembra? Né? Maria começou a querer manipular. Tipo, ai, Jesus, você não tá vendo, não sei o quê? Se você estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Ela tá aí, Aí a Marta, Jesus, ela tá lá, a Maria tá aí no pé do Senhor, recebendo, eu tô aqui lavando, tá vendo que eu tô trabalhando? Ela pegou a melhor parte, filha. Marta. Pegou a melhor parte. Tem gente ali no meio do avivamento que está pegando a melhor parte. Tem gente ali que está passando no meio da multidão, está ajudando, está arrancando o dunamis de Deus. Aliás, a palavra dunamis ela é muito completa. As pessoas traduzem só como uma explosão de dinamites, mas não é isso não. É uma erupção. A palavra dunamis se traduz em várias palavras. É erupção, de dentro para fora, espírito de riquezas, até espírito de riquezas, e riquezas materiais, tá? A palavra traduz. Espírito de exércitos, espírito de guerra, porque a gente foi chamado para uma guerra. Nossa luta não contra a carne ou sangue, mas contra principados. Então é luta. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu resolverei seu problema. É isso que está escrito? Eu vos aliviarei. O que está escrito?
aliviarei. Aprendei de mim que É sou manso suave. no coração, porque o meu jugo é É suave, leve. o jugo ensina e o meu fardo Leve. é leve, mas tem fardo. Jesus nunca falou que ia tirar o fardo, ele falou que ia diminuir. Sabe por quê que ele não falou, ele não tira o fardo? É pressão, como o povo diz por aí, né? Geração, tem que falar todo mundo igual, né? Igual uns repetidores. Geração, pressão, todo mundo quer pregar igual. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Diminuir o fardo é para não acabar a pressão. Aliás, eu pedi a privada do meu banheiro com muita pressão para que todo o cocô vá embora. Aí Vai embora. tá louco. Não Porque funciona. quando a privada não tem pressão, a Tem que sujeira acelerar. e tem crente Normal. que não quer pressão, mas tá uma Vida bosta, Não muda. Não muda. né? Gosta Uma verdadeira bosta, né? É, né? E aí outro dia eu falei, né, sobre isso, né? Sobre o cocô, né? Sobre a hemorroida. Só quem Sabe. teve hemorroida Tá. sabe como é bom dar uma boa catada, né? E aí teve um crente que ficou bravo comigo. Querido, não quer cagar, Tá fica travado. bloqueado. Tá louco. Fica bloqueado, né? Vai no Tá. canto, te Vai bloquear, vai destravar, cagar bem, pelo amor de Deus. meu amado. Vamos fazer a nova modalidade de coach. Tá. O coach que te desbloqueia, né? Privadinho. Destrava e desbloqueia o cocô, Privadinho. né? Gente, olha só. Brincadeiras à parte, eu não tenho nada contra coaching. Eu era coaching, né? Antes de ser pastor, eu era coaching. E eu era coaching quando não era moda ser coach. Hoje é moda. Tem os coaches muito bons, né? Por exemplo, tem uns aí que eu gosto muito, né? E tem os coaches que são, sei lá o quê. O problema, Bispo, é que o pessoal tá se... Tem uns que vão nas reuniões só para pegar prosélito, porque como não consegue cliente, tem que ir na igreja para ver se pega algum. Agora, né? Em vez de ir atrás de Jesus, vai atrás de sentir o arrepio, né? Ou de Tem pessoas que vão atrás do de crente. Os crentes procuram. Eles procuram a alma, né? Saciar a alma, não quer uma decisão de vida. Ele quer a alma, é porque ele sabe lidar com a alma, né? Não com o espírito. Com o espírito, só o Senhor. Mas assim, ó, tem coaches muito bons. Eu era coach quando não era moda ser coach, né? Aliás, eu acho que o único coach que tinha na minha época era o Godri. Lembra do Godri? Que fazia... Era do gato e do cachorro, do bola murcha. Do gato. Ele era um coach para fazer o povo trabalhar bem, para ensinar o povo a trabalhar bem. Ele até respeitava as coisas espirituais, mas ele não se metia a besta de falar de coisas espirituais. Porque cara, ninguém toma para si mesmo essa honra. Gente, manda aviãozinho para a galera e nós estamos em mais de 500 pessoas. Se você mandar aviãozinho, chega nós 1000 aí. Olha só, faz tempo que eu não faço live, né? Já estava dando 1000 e poucas, né? Coach cristão hoje virou fonte de enriquecimento. Mas o pior não são os coaches, tá? O pior são os pastores que fazem coach ao invés de pregar a palavra. Que só ficam adulando e colocando o povo no banho-maria. Ô, meu amado. E aí não sai do lugar, tá bom? Então Hoje é isso, a gente teve então, assim, tivemos um querido hoje, Bispo, que a gente foi atender ele e ele falou que ele está se consultando com um coach. Hoje a gente foi atender um querido. Fala forte! Fala forte, dá pressão! A gente foi atender um cliente hoje e um cliente muito um querido. Não chega. Se tiver pressão, a água não chega na torneira. Tem que ter pressão. Vamos abrir mais a torneira. Olha o coração. E a gente foi atender um querido hoje e ele falou que ele está sendo consultado por um grande coach da nação e tal, né? E ele é... Tem um pastor aqui que falou, verdade, pastores só cozinhando galo. Cozinhando galo. E aí, o pessoal da Suíça nos assistindo ali, ó, Deus abençoe Suíça. Olha, essa galera precisa ser muito quente aí na Suíça. Não, tranquilo. Aí lá, Bispo, a gente conversando com esse querido, e ele deixou de congregar para começar a fazer as aulas com esse coach, sabe? Aí eu falei, poxa, cara, mas você largou... Ele era de uma igreja e ele deixou de congregar. Ele era do Bola de Neve. Deixou de congregar. E aí ele falou assim... Ele deixou a igreja dele, o Bola de Neve, para ir... Moda cor. É porque tem coach, gente, tem coach que tá falando com a gente ficou assustado. Eu não tô generalizando, tem coaches bons, tá bom? Tem o cara nem tem culpa com o coach. O problema é que o cara não entende aquilo, né? Que uma coisa, outra coisa. O cara quer saciar a alma dele. Então ele tá num estado ali, igual o Bispo ensina, ele tá num estado de torpor ali, sabe? Ele tá ali
é aquele negócio, só palavras boas, só palavra de motivação, aqui eu tô me sentindo melhor. Só que assim, não tem. O problema é que não tem mudança de vida, né, Bispo? Tem o conforto do cara, o cara tá confortável, é isso que as pessoas procuram, né? Nesses coaches hoje, é o conforto. Mas não tem mudança, não tem um confronto. Não tem uma mudança. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados e burnoutizados. Burnout. E aí, agora é moda, burnout é moda. Todo mundo tem burnout agora. Meu Né? Você já teve Deus burnout do céu. aí com o seu trabalho, Ender? Mas demais. Teve Várias esgotamento vezes. com o seu trabalho ou não? Nunca. E largou nunca. o trabalho? Parou de trabalhar? Porque precisa trabalhar, Por quê? senão não é. Ah, Pra rir. Morre de fome, né? Mas no ministério todo mundo pode ter burnout e largar o ministério porque está em burnout, né? Deixa eu lembrar uma palavra de Jesus. Diz Jesus, hein? Qualquer coisa briga com ele. Aquele que começa a arar a terra e olha para trás não é digno do reino. Né? E aí? Aí o cara largou a igreja. eu falei pra ele, cara, largou as coisas o eternas pela. o pastor cuidava dele lá, eu falei, cara, largou mas o e aí, você espiritual. largou E aí? tudo? Ele falou, não tô tendo tempo e tal. Mas o cara acorda às 5 horas da manhã pra tomar banho gelado, ele tem tempo. Eu fico pensando, poxa, cara, E aí ele falou, não, mas ele até fala da palavra, do reino e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas isso traz transformação de vida, isso é difícil, né? Trazer transformação de vida, porque daí eu falei pra ele, eu só acredito em transformação de vida através da palavra. Arrependimento, né? Arrependimento, se não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Não, mas olha, esse negócio aí, antes que alguém ache que eu estou falando de alguém, você falou de 5 horas aí, eu acho que eu sei quem é. Esse negócio de 5 horas aí. É ótimo esse negócio de 5 horas, gente. Aliás, o meu avô já dizia isso. Quem já era Deus Marcos abençoou quem cedo madruga, né? Madruga de verdade, vai trabalhar com propósito e com foco. Sim, vai ganhar esforço. dinheiro, é normal, né? Muito bom isso aí, Mas não é ruim não. Aliás, se as pessoas fizessem aí isso no que o senhor, o cara ministério quer também, ser elas não vagabundo, iam ter que né? largar o O senhor, ministério. o cara não né? quer fazer, não quer. É Com burnout. o Senhor é burnout. Palavras pra boas, tudo aí né? burnout, Ai, meu Deus. né? Mas para trabalhar e ganhar dinheiro. E eles não pensam que, na verdade, eles só estão mostrando que eles têm interesse pessoal. Gente, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum prosperar. Tem que prosperar mesmo. Tem que crescer, tem que correr atrás, tem que trabalhar. Jesus nunca chamou um vagabundo para andar com ele. Todo mundo que ele chamou estava trabalhando. Agora, por que para o ministério, que quer dizer trabalho, a palavra ministério, todo mundo gosta daquelas palavras, vou destravar o seu ministério. Pastor veio aqui destravar o ministério, aleluia. Aquele é bom, hein? Aquele é bom, aquele que destrava o ministério. Aí o povo gosta de destravar o ministério. O ministério é trabalho, querido. Trabalho. Ixi, mas se o povo soubesse disso, Agora, o povo não quer ministério. ninguém ia querer destravar nada. Pois é. Se o povo soubesse que é aqui, né, bispo? É trabalho. No suor. Não, outro dia uma pastora encontrou um dos meninos nossos, falou de como igreja você é? Falou, sou do Alfa. Não, lá trabalha demais. Meu pai trabalha, eu também trabalho. Eu não estou entendendo qual que é o evangelho que estão pregando. Né? Agora, né? É muito bom, tem que acordar cedo mesmo. Gente, tem que ter ajuda em todas as áreas, sim, faz bem. Treinamento faz bem em qualquer área que seja boa. O treinamento é muito bom. Não tem problema nenhum uma pessoa ou um coach ou qualquer treinador, seja ele de basquetebol, ele usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o livro mais motivacional e que mais acrescenta e direciona uma pessoa na sua vida. Mas eles falaram para Jesus o seguinte: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Porque todo mundo só pregava vida passageira. E hoje está assim, o povo só prega vida passageira. E o problema é que as igrejas que deveriam pregar sobre a eternidade só estão pregando sobre vida passageira. Então não tem problema com o coach que está ganhando dinheiro, pelo menos está sendo honesto. O problema é o pastor que virou coach para ganhar dinheiro dentro da igreja e usa a plataforma de igreja para isso. E eu vou te dizer uma coisa: essa explosão que está acontecendo de modismo, você pode ver que a maioria que vai em coach é crente. Essa explosão nada mais é do que falso profeta é juiz para falso crente. Se o cara é falso profeta, que o falso crente tome na orelha mesmo. Agora, se ele é verdadeiro, de Deus, ele vai buscar coisas eternas, não passageiras. Né? Se o cara é aliançado, porque Deus não ofereceu uma conexão, Deus ofereceu uma aliança eterna. Deus é Deus de aliança. Não é de conexão, é Deus de aliança. Então, ele ofereceu uma aliança eterna. Então, o cara vai crescer, não tem jeito. Não tem jeito. O cara estando na igreja, ele só vai crescer. Não tem jeito. Ele pode até pegar 1% de tudo, ele só vai crescer. Agora, o que as pessoas querem? As pessoas querem massagear o ego. E para isso tem os massageadores. É que quando vem o confronto, as pessoas fogem, né, bispo? A maioria foge. A maioria não quer o confronto.
Eles querem Exatamente. conforto, eles não querem confronto. Mas o confronto que causa um conflito na sua mente, porque de verdade, toda vez que eu leio a Bíblia, Sim. causa um conflito em mim. Quanto mais eu chego perto de Deus, Exato. mais longe eu quero estar do Rafael, de mim mesmo. Então, todo confronto, aliás, o pai só corrige quem ele ama. Deus castiga? Castiga só quem ele ama. Queira ser corrigido e castigado, sim, né? No sentido de correção. Porque ele só faz isso com ele ama. Quem é órfão não recebe isso. Então, Deus, eu quero que o Senhor me corrija para eu melhorar para ele. Então, todo conflito, todo confronto que traz conflito à minha alma comigo mesmo para que eu melhore, me faz muito bem. Talvez não seja uma palavra de conforto que vai fazer minha alma parecer o coelhinho da Duracell, sair pulando que nem o coelhinho da Duracell, né? Motivacional, não tenho nada contra motivacional. A Bíblia é o livro mais motivacional da face da Terra. Ela faz um Olha, Zé Ruelo ou Zé Ninguém virar eu um Zé total, eu era esse cara. né? É. Então, Tem que agora ter eu quero resultado. resultados de vida. Jesus é o Jesus do resultado, né? Eu prego resultados de Também não. verdade. Se não for para ter resultado, eu não quero. Eu não quero, né? Então, infelizmente, eles perderam a oportunidade de prestar o culto, se levantaram e foram embora. Você tá louco. Deve. Fica quieto. Não, Irmão, tadinho. por isso que eu falo, ó, Ó, eu sonhava com uma igreja assim. Hoje eu faço parte da igreja que eu sonhava. Porque, gente, a gente prega o que a gente é e o que a gente crê. Você não gosta, fala o diabo Ah, dos pro caras. inferno. Ô, bispão, mas vamos falar pro senhor, bispo. A gente não está atrás de proselitismo, Jesus, queridos. Não é um clube que você entra e eu tenho que ficar pedulando para você pagar a mensalidade. Se você quiser Deus, amém. Quiser o nosso Deus, amém. Se não quiser Deus, tchau, irmão. Vai Volta pra roletar. lá. De onde vem de roletar as igrejas, né? Tipo Satanás. Gente, eu só aceito visita no alvo se for uma visita enviada do pastor, porque o cara tá viajando. Se não, eu vim visitar a sua igreja, eu sou da igreja tal. É porque você não tem o que fazer, cara. Você é vagabundo da sua igreja. Por isso você tá vindo pro alvo. Se você tivesse o que fazer, você não tinha tempo de vir no alvo. O povo do alvo não tem tempo de ficar Trabalho. visitando a igreja. Né? A não ser que esteja viajando e a cidade não tenha um alvo, aí eles vão visitar a igreja como reino. Do contrário, eles têm tanto o que fazer que eles não têm tempo. Ah, bicho, você sabe o que está acontecendo na outra igreja? Não sei não. É. Na minha já está difícil saber o que está acontecendo, é muita gente. São mais de 3.000 pessoas. O povo chega e fala, bispo, a minha filha nasceu. Aí eu não sei se é homem, se é mulher, porque é tanta gente, cara, que nasce, graças a Deus. Que, gente, glória a Deus. Né? Agora, se alguém ouve esse contexto, essa parte, ou corta, vai falar, arrogância, não sei o quê. Gente, não é arrogância. Mas esse politicamente correto tá muito chato. Eu não sei se a Terra é plana, mas isso. tá chata demais, tá? E assim, bispo, Meu Deus. essa... Bom, se ela é plana, eu não sei, mas aquela redonda igual a NASA plantou também eu não acredito. Então eu acredito que ela é grande. Só ir pro meu canal pra você entender. Tá lá o gabarito. bispo, quando eu cheguei nesse... Também, gente, vocês só dão risada, né? Na lata mesmo, glória a Deus. É na lata mesmo, né? Olha lá, o ponto. Olha lá, eu acabei de falar de terra plana ou bíblica. O ponto determina a saída vã, se é para a glória, para a glória. Egocentrismos são atraídos pelo status. É isso aí mesmo. Água plana. Aí, ó. Esse aí tá mostrando a água, hein? E a água realmente fica plana. Esse assistiu o canal, bispo, Não do tem senhor. curvatura, não. Mas vamos lá. Boa tarde. Esse assistiu. Boa tarde. Gente, então assim, ó, nosso papo muito legal. Mas de verdade, gente, tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá. Tem coisa que não dá, meu. A gente só quer servir a Deus, a gente não foi atrás de modismo. Entendeu? A moda passa. Deixa eu lembrar para você, deixa eu te lembrar que a moda passa. A moda passa, tá bom? E aí o cara saiu Então, e ficou ele fora. saiu, bispo, e... Mas assim, o que... Esses dias uma menina chegou e falou assim, bispo, Pois eu é. paguei 5 mil reais para ir num culto de São Paulo, meu marido também. A gente foi, caiu uma mulher endemoniada. Ele começou a falar de Deus, a mulher E aí? endemoniada. E aí? Mas tava E aí, bispo, ficou horas cheio de lá, o povo crente. tentando expulsar o demônio, saía de Mas novo. ninguém, Pois não é. tem um para expulsar? Pois é. Tá louco? Então, Palavra de motivação. Uma Eu vou te frase ativar. bonita, ver se o demônio sai. Joga embaixo do Uma frase chuveiro gelada, ver gelado. se o demônio sai. Querido, é bonito falar frase de efeito. Eu não tenho problema. Eu tenho problema com a pessoa usar. Eu não tenho problema com as frases que os coaches usam, que os pastores usam, essas frases repetidas. Conexão, geração, desbloqueio, burnout, tudo legal. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é as pessoas pegarem essas frases e usarem Sim. como muleta. E não está mudando a vida de um monte que está usando como muleta isso. Esse é o meu problema.
Tudo que é substituição. Sabe qual que é o perigo do pessoal que está se reunindo aí? A gente está falando sobre a adoração, né? Lá dos Estados Unidos. Sabe qual que é o problema? O problema não, o perigo desse pessoal é porque agora vai começar a chegar um monte de gavião, um monte de eu estava falando Sim, isso, sim. a gente entrou em outro assunto, né? Vai chegar um monte de gavião, vai chegar um monte de tubarão lá, Sim. querendo aproveitar o midiático, né, para fazer mídia. Aí vai lá, vai falar as frases manjadas, eu sinto Deus aqui, xalalalá, como eu quero te amar, e tudo mais, né? Eu sinto Deus, é um São KLB, sabe? Xalalalá, como eu quero te amar. E aí vai ter tudo isso aí, cara. E aí esses aí, que são os fakes, porque para toda nota falsa existe um original. Eu sei que tem gente original, mas esses fakes vão se aproveitar disso e aí vai contaminar. E o problema é as pessoas que não sabem fazer distinção disso. Por isso que Deus deixou as congregações. Eu creio nisso. Você não vê o apóstolo Paulo, todo mundo falando de itinerância. Aí usa o apóstolo Paulo falar de itinerância. Peraí, itinerância do apóstolo Paulo abria igrejas, deixava líderes que se tornavam pastores depois, do jeito dele. O apóstolo Paulo não ficava cheirando nas igrejas de Jerusalém, não. Ele só foi lá tirar satisfação quando começaram a perseguir as dele. O apóstolo Paulo tinha unção da galinha choca. Ficava bravo quando alguém chegava perto dos dele, né? O apóstolo Paulo era um baita pastor, né? Era um baita apóstolo, era um baita líder, né? Era um baita bispo, né? Episcopos, né? Supervisor. Ele mandava, não tinha WhatsApp, não tinha internet, ele mandava o povo a jegue, a cavalo, né? Visitar e recebam bem a Tito, recebam bem a Timóteo, recebam bem meus meninos aí, que os meus meninos estão chegando e eles estão comigo, eles estão top. Recebam bem porque eles vão poder compartilhar o que está acontecendo aqui, né? Olha, se der para eu voltar, aliás, a primeira carta, a primeira aos Coríntios, já é a segunda, né? Porque ele fala na primeira carta que eu escrevi, então a primeira, a segunda é a terceira, né? Ou seja, se der para eu voltar aí, eu vou passar aí com vocês, eu vou ter com vocês. Isso sim! Não é essa vida hollywoodiana que estão vendendo Trabalhou de agenda por aí. inteiro, né? É trabalho. Então, não querem ter o trabalho de cuidar de gente, mas querem, né? Eu tenho colegas, tá? Não são amigos, não. Colegas, pastores, que falaram para mim, não eram pastores, né? Eram, o que eu vou dizer? Eram coachings? Não, né? O coach é mais honesto, pelo menos ele fala, tô aqui para ganhar dinheiro, para te fazer ganhar dinheiro, né? Eles iam nas igrejas e falavam que, não, bispo Rafael, você é aí que é pastor. Eu não fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser mestre. Mestre para uma geração. Né? Todo mundo quer pregar ou ensinar o filho dos outros. Né? O difícil é ensinar o seu. Né? O difícil é fazer o seu filho ter caráter. Né? Ensinar o dos outros é fácil, pronto. Ainda ninguém quer pregar para a igreja pequena ou para filho, né? Feio, né? Então, assim, tem tudo isso aí também, gente. Entendeu? Eu não estou falando. Gente, eu não estou generalizando, tá bom? As pessoas é que generalizam. Tem pessoas boas, tem pessoas más. Estou falando do que é empírico para mim, do que eu vivi. Eu ouvi gente falando que não ia nunca cuidar de igreja porque não era o chamado deles era só ser itinerante. Aí caiu a pandemia e abriu igreja. Claro, caiu a agenda. Ou Deus mudou de ideia, o que eu tenho certeza que não, porque Deus não é homem para que me identifique, não é homem para que se arrependa. Ou eles aqui, sei lá. Né, bispo? As pessoas não podem mudar? Podem mudar, mas é muito estranho nessa circunstância, não é? No mínimo, mas deixa para lá. Então, gente, mas o que o povo quer? Eu lembro da palavra de Jesus dizendo o que vocês vieram ver. Então a pergunta hoje, vou falar da minha igreja, da minha congregação, porque a igreja é uma só de Jesus. O que vocês vieram ver no alvo? Vieram ver um caniço agitado pelo vento? Eu não sou agitado pelo vento, nem um pouquinho. Então você já vai se decepcionar. Né? Vieram ver os reis? Ora, os reis estão nos palácios. Aí Jesus termina e fala, mas bem-aventurado que não se escandaliza de mim. E por que ele fala isso? Porque ele não pregava igual todo mundo e falava na lata, e aí o povo se escandalizava com Jesus, a ponto de João perguntar se era ele mesmo. Então, o que está faltando para o povo é interpretação. Interpretação! Porque tem gente que vive de conferência e toda conferência vai lá e se ajoelha e pede perdão nos meus pecados. Não tem resultado nenhum. Podridão de vida, né? E achando que a conferência... Eles correrão de lá para cá, entendeu? As pessoas estão correndo, estão assim, tá tudo assim. Olha para o céu, irmão. Olha para cima. O Senhor disse que todos os sinais iam acontecer, estão acontecendo. Tem até filme falando para você não olhar para cima. Mas tá tudo acontecendo no céu. Aliás, lá no meu canal sempre pincel sobre isso. Tá bom? Nós vivemos em aliança, amém. Glória a Deus. Deixa eu ler um pouquinho aqui quem está aí. Fala, querido. Deixa eu ver. Se quiser xingar, pode xingar também, não tem problema não. Nós vivemos em... Glória a Deus. Queria pedir uma oração, que eu sofro um acidente grave, estou no hospital. Pai, em nome de Jesus,
nós oramos pela Maiara aqui, Pai, pedimos que tu, que és o Jeová Rafá, vá até aquele hospital, coloque anjos com espadas desembainhadas, corte por terra todo espírito de morte, Senhor, e que toda a recuperação dela seja, Senhor, imediatamente, que dê início, Pai, que ela possa, para a honra e glória do Senhor, dar testemunho de vida, testemunho empírico da vida dela, do que o Senhor faz em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Deixa eu ver aqui. Quem que vê se acha algum comentário interessante aí. Feliz. Sou pastor tatuador e o senhor acha. E o senhor acha queridão? Não sei. Será que é o que o senhor acha, querido? Que você está dizendo? Eu acho que a minha tatuagem está muito velha. A minha tá velha também. A minha tá velha. Tem como dar Eu um tatuei um cara louco, bêbado. cara, Foi um erro da minha vida. E aí ficou bem. Ela ficou bem apagada, ó. Bem apagada. Tá escrito Jesus é o Senhor. E eu não sei se eu tenho coragem de sofrer de novo. Isso aí dói demais. Também não. Eu queria arrumar, mas o delegado fica falando para mim, bispo, tem que fazer uma tatuagem, meu bispo, que tá feia essa, tá feia mesmo. Não dá tempo, né, Tô bispo? cobrindo que tá feia. É isso que eu acho. Eu acho que as pessoas têm que procurar um bom tatuador para fazer uma boa tatuagem e não marcar o corpo para a morte. Isso é importante, né? Não comemorar a morte na tatuagem. Isso para mim não passa, tá bom? Mas tem que procurar um bom tatuador para fazer uma boa tatuagem. Se você for bom, irmão, quiser melhorar a mim, eu agradeço, né? Apesar que eu não sei se eu tenho coragem de sofrer de novo, né? Eu tô velho, gente. Gente, eu tô com 39 anos. Eu tô comprando sapato confortável, irmão. Eu tô na fase de comprar sapato confortável. Vocês estão entendendo? Sem cadarço. Coloca. Não aguento. Sem cadarço. É fácil, porque a barriga Havaiana, trabalha pra pegar o cadarço. Né? Isso aí. Gente, não é barriga porque come muito, não, tá? Graças a Deus, somos muito equilibrados na alimentação. A gente não toma refrigerante, nada. É porque, infelizmente, nossos horários para dormir são complicados, né? Então, isso atrapalha bastante. Gente, tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Recebe o louvor do povo de Israel. Dorme. O protetor de Israel não dorme. Ok? É do Israel de Deus. Tá bom? Bis, vamos orar pelo Brasil, orar pela nação. Ah, cara, eu vou orar pela minha nação eterna para que a gente possa ir para lá. Né? Eu vou ensinar isso, eternidade. Entendeu? Quem não concorda, fica à vontade. Preguiça, né, Nossa pátria não é daqui, né, bispo? Exato. É daqui, né? Foi o que o Senhor nos disse, né? E o Israel de Deus é o Israel eterno, né? Da nova Jerusalém, que não tem nela idolatria, nela não haverá templo, né? O tabernáculo vai estar lá. Só o tabernáculo. O tabernáculo vai estar lá. O tabernáculo que se movimenta, móvel, né? Lembra de Davi? Eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, o Senhor não tem, mas eu nunca quis ter, eu queria andar no meio de vocês. Então eu acredito realmente que quando as pessoas se reúnem realmente para adorar o Senhor quer andar no meio delas. E eu creio sim que está acontecendo algo maravilhoso lá com eles, tá bom? Creio que está sendo uma bênção, né? Não sei até quando vai durar, porque os gaviões já começaram, os aproveitadores, né? Já começaram, eu creio que já começaram a chegar. Mais rápido que as usam, né? É natural quando acontecer, né? Agora, lembra de uma coisa, o verdadeiro avivamento não está no barulho dos dons, mas no silêncio dos frutos. E mais importante do que a unção e a manifestação que está acontecendo ali, mais importante do que isso, é a forma que eles vão se manifestar depois daquele tem que vir na vida frutos, né, deles, bispo? né? Na tentativa de ser culto, tome cuidado para não esquecer do culto, do verdadeiro culto, né? Então, o que vai acontecer depois na vida deles, os frutos, né, do Espírito que vão acontecer depois na vida deles é que é o mais importante, né? E aí que vai definir um verdadeiro avivamento. Porque todo avivamento da história toda aconteceu com atitudes, né? Com frutos de arrependimento, né? O que eu ouvi também que está tendo muito lá, o povo está indo chorar, se arrepender, mas arrependimento gera frutos, não é só chorar. Tem gente que chora lágrima de crocodilo, irmão, tá bom? Então os frutos de arrependimento é que vão mostrar, e a gente não é Deus para saber quem é e quem não é, né? Deixa o joio, como diz a música do pastor César, deixa que o lobo se finja de amigo. Deixa que o joio Deixa que o joio se finja de trigo.
Deixa que o Joyce finja de amigo, deixa. Não é? E é isso, né? Agora, em todos os lugares. Eu quero lembrar que você não precisa pegar um avião para ir lá para o Kentucky para poder receber o avivamento de Deus, tá? Ele está acessível a todo mundo que quiser ter frutos de arrependimento em sua vida. Quanto mais arrependimento tiver, mais frutos vão ter. Tá bom? Alguém disse que o seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o nível do seu pecado, né? Então isso é muito importante. Tá bom, gente? E isso é muito importante e glória a Deus por isso. Eu queria ter batido esse papo. Quanto tempo a gente já tá aí? Faz uma hora já. Já 500 e poucas pessoas. Gente, é bastante, mas ó, eu preciso fazer mais live, né? Faz tempo que... Ainda não. Já vai fazer uma hora? Já deu uma hora, não? Alguém sabe me explicar por que o meu Instagram, quando dá uma hora de live, não cai? Porque o povo fala que cai. Não. O meu não cai com uma hora de live. O problema é que eu falo e os dois amigos que entram na live... Fala, que é tão bom ouvir o senhor, Bispo. Bispo, eu vou falar para o senhor, eu vejo assim, o avivamento que as pessoas falam sobre e tudo isso que está acontecendo agora, glória a Deus, né, muito bonito e tal, mas o avivamento que houve na minha vida, Bispo, né, o que transformou e salvou a minha vida, a minha casa, foi tendo atitudes de arrependimento, primeiramente, me arrependendo do que eu fiz e da onde eu vim, né, que nem o Alisson falou ontem no culto. Top. Da onde você veio? Conta aí, porque o povo não conhece então, você. Bispo, eu era uma pessoa, antes de eu vir para o Senhor, você acha que você viveu um avivamento através do arrependimento, Bispo, quando eu me arrependi. Me arrependi realmente dos meus maus caminhos, das coisas que eu fazia. Usei droga, né? Participei de prostituição, fiz muita coisa errada, roubei muitas pessoas, eu tinha um vício compulsivo de mentira, né? E isso me deixou... até certo ponto, eu era uma pessoa arrogante, né? E eu achava que eu tinha alguma coisa. Outro dia uma pessoa foi num culto e aí a gente é muito lá no alvo, a gente é muito descaradamente aberto, né? A gente entendeu que a gente queima o nosso filme para que as pessoas possam entender que elas também podem. Se faz de... porque é acessível, né, Bispo? E aí tava todo mundo falando um monte de coisa, eu tô aqui podre e tal, e eu acho que eu falei alguma coisa também, e a pessoa, até teve um casal de pastores que deixaram a igreja e vieram consertar o casamento por causa disso. Falaram, nunca vimos um bispo falar uma coisa dele próprio desse jeito. A gente ficou assustado, a gente nunca... Eu vi verdade nisso, foi ensinado a não mostrar fraqueza. Senhor. Foi a palavra do adultério, né? E aí uma pessoa criticou, saiu falando, xingando a gente, falando que as coisas velhas e tudo novo se fez, isso que tudo novo se fez, as coisas velhas se passaram e que a gente estava tentando desenterrar a coisa. Ei, a Bíblia fala lá em Atos que quando o povo se convertia, eles estavam tão convertidos, tão arrependidos do pecado, que todos começavam a falar publicamente das coisas erradas que faziam. Mas é para jubilar o que o senhor fez na nossa vida hoje, né, Bispo? Porque o que Deus fez na minha vida hoje, através, na minha, né, como o senhor fala, empiricamente falando de mim, o que trouxe transformação para mim, foi através do trabalho, né? Como a palavra fala, quem muito é perdoado, muito ama. Então, assim, eu sei que eu fui muito perdoado. Por isso que eu amo muito, inclusive esse lugar onde eu estou enraizado hoje, que é o alvo. Por isso que eu amo tanto a maneira que o senhor deu para a gente caminhar, essa visão, a missão que a gente tem, a forma que nós caminhamos hoje. Porque isso transformou a minha vida, tem transformado a minha casa, através de frutos, de obras, né? Como o bispo nos ensina, eu me arrependi, estou me arrependendo e vou me arrepender, ou seja, eu preciso continuar sempre me arrependendo, né? Por isso, glória a Deus, está chegando o nosso retiro, né? Eu posso mais uma vez me arrepender, né? Do que das coisas sempre, né? Vamos fazer propaganda aí. Tá quase. Quase. Tá todo mundo de retiro aí? E glória a Deus, porque eu entendi que isso transformou a minha casa. Quando igual o Alisson falou ontem no culto, ele falou... Você sabe que quando chega no final do retiro, o que tem gente que vem pedir perdão é tudo a mesma coisa. Eu pensei que o senhor não era espiritual. Tá louco? Aí quando vê a gente movendo nos dons daquele jeito, fica embasbacado. Mas deixa eu dizer uma coisa, é porque as pessoas têm um padrão que foi engendrado dentro deles, que espiritualidade é falar, ô meu amado, né? Parecer um tonto maconhado, né? Espiritualidade não é isso. Espiritualidade é ter fruto de vida. É isso mesmo. Mostrar com a vida, é ser o primeiro exemplo. É isso mesmo. Em tudo aquilo que você eu vou falar, bispo, se não fosse, igual o bispo fala, eu não vim de uma quase morte para ver uma quase vida. Eu vim para viver algo diferente no Senhor, mas tomar uma decisão de vida. Então, aproveitar assim, a chance, né?
E quando eu comecei a ver que as pessoas ao meu redor realmente mudavam, foi através do testemunho, inclusive de ouvir histórias de pessoas que eu sabia que tinham a vida arrebentada e pessoas que alteraram o destino delas através da palavra, aquilo eu falei, cara, isso dá certo, cara. Eu quero isso. E comecei a caminhar, né? E através hoje dessa visão, desse ministério, a minha vida foi transformada. Hoje eu tenho um casamento, tenho uma família, né? Hoje eu tenho pessoas de verdade perto de mim, né? Pessoas que eu posso confiar, glória a Deus, pessoas que eu sei que estão buscando o mesmo Deus que eu, não que não errem, né? Como o Senhor nos ensina, que o verdadeiro cristão não é o que não erra, mas é o que erra e conserta, né? E aí, vendo o conserto das pessoas e trazendo, muitas vezes, uma experiência vivível para nós, porque isso que eu amo, né, no alvo, né? A gente ouve os nossos pastores, bispos e pastores, quando toda vez que eles vão ministrar, que nem o Senhor usa de experiências do Senhor, e aquilo fica vivível. Você fala, poxa, cara, se ele viveu isso, se ficou fácil para ele viver, poxa, fica fácil para mim também, né? E glória a Deus, bispo. Glória a Deus. Isso. Eu vou começar a fazer live com gente que não é famosa. Aliás, eu nem fazia com os famosinhos mesmo, eu tenho tantos amigos famosos, né? Eu tinha que chamar eles para fazer live. Não, eu vou fazer live com o pessoal que tem testemunho. A gente tem tanto testemunho. Eu estou gostando disso. Oi? Fala, Daniel. Conta, Daniel. Não, bispo, mas é igual o que estava falando, não diferente, entendeu? A gente chegou totalmente com a vida destruída, né? E foi através dessa verdade, dessa pressão, bispo. Igual o senhor estava ministrando ontem no culto, que foi uma palavra extraordinária. É aquilo ali, bispo. É aquilo ali, entendeu? Quando as pessoas não têm pressão, bispo, as pessoas vivem numa zona de conforto, num comodismo. E enquanto eu vivia assim, bispo, a minha vida nunca mudou, entendeu? E através do alvo, nessa pressão, nessa pegada, nessa gana, hoje, igual ele falou, hoje a gente vive uma verdade, bispo, entendeu? A gente é ensinado nessa verdade, nessa pressão que traz a transformação da vida da pessoa, entendeu? Porque se essas palavras, né, igual a gente falou do menino lá que deixou de congregar para ficar ouvindo palavras boas. A alma dele ali está saciada, mas né, não tem mudança, bispo. Não tem mudança. Mas eu acho que esse aí não é tão ruim. Eu acho que o pior é aqueles que mudam porque só querem ouvir palavras boas e querem só ouvir coisas boas. O que é bom ou melhor para a nossa vida eterna do que palavras que vão mudar a nossa vida para a vida. Bispo, eu tenho 31 anos, né? Eu nunca vi nada parecido como alma. Pode ver, mas na alma, gente, almáticos. Apesar de termos alma vivente, nós precisamos lembrar que nós somos espírito. Que amanhã pode ser que nós não estejamos aqui, ninguém sabe. Vira para lá, bispo, eu viro. Amanhã pode ser que nós não estejamos aqui. Essa eu aprendi com um amigo querido. Então, assim, Bispo, cara, mas... Pode falar. Então tem coisas que... Desculpa. Não, mas é igual Dani, o senhor estava falando, entendeu? Na ministração ontem, bispo. A gente precisa disso, entendeu? Isso é bom para nós, né? Essa pressão, esse modo do Senhor ensinar a palavra, né? Ser verdadeiro, não só ensinando, mas demonstrando com a vida também, né, bispo? Isso é uma palavra vivida, né? Não é só, faça isso, mas eu estou fazendo diferente. Fé prática. É uma fé prática, exatamente. Isso, uma fé prática, bispo. Fé prática. É prática. Aliás, a fé é prática. Né? E a Bíblia, a palavra de Deus, é uma pressão. Né? É um fardo mais leve, mas continua sendo um fardo. Tem que ter. Né? Tem que ter. A gente deixa a sujeira ficar exposta, boiando. Precisa de pressão. E limpeza sujeira, dá trabalho, né, bispo? Água, limpeza dá trabalho. Chegar, dá trabalho. Sempre vai dar. Nós estamos crescendo, nos adaptando. Né? A gente já parece que nasce morrendo, né? O coração já nasce, um bebezinho, o coração é a milhão, né? Depois vai parando, parece que aos poucos, né? Justamente para a gente entender que essa vida passageira... Assim, as pessoas querem se apegar nisso, né, bispo? Elas usam... Eu acredito particularmente que o Éden, que Adão era temporário, era muito rápido. A gente vai entrar nessa história, não vai dar para falar. Mas é igual o senhor falou ali do arrependimento, né? Que não é só choro, né, bispo? Tipo, igual as pessoas... muito tempo da minha vida, eu só chorava, mas não mudava nada. Entendeu? Né? E foi através do retiro, através dessa palavra verdadeira que vem de altar, através do Senhor, através dos pastores, isso foi em encontro ao nosso coração, né? E vem trazendo esse confronto, né? Ó. Analisa a situação. Vocês têm filhos, né? Eu falo pro meu filho, antigamente o pai falava homem que homem não chora.
Chora. Hoje nós ensinamos aos filhos que o homem que é homem chora. Jesus chorou. O melhor homem que a gente conhece, né? Aliás, o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas eu ensino meu filho que não deve chorar à toa. Por quê? Porque o povo foi pro extremo. Na tentativa de parar de falar que o homem não chorava, para falar para a criança, engole o choro, que é errado, que causa bloqueios, realmente, né? Eles também pararam de falar para a criança e deixaram um monte de criança chorona, que só fica choramingando e chorando o tempo todo. Eu falo para meus filhos o seguinte: se você tiver motivo para chorar, tá chorando por tristeza, chore. Se machucou, chore, pode chorar. Doeu, chore. Mas não chora à toa. À toa não. O Joshua vira homem, né? As meninas não choram à toa. Não fale chorando, né? A vida é uma guerra. Né? Então não seja assim. Por quê? Porque, gente, o que vai ser dos nossos filhos daqui a pouco, amanhã, né? Se tudo é choro, né? Hoje o povo só gosta de louvor que você chora. Ele só gosta de ouvir palavra que chora. Uma vez eu vi um pilantra, picareta, falando assim: vai arrancar mais dinheiro porque eu vou fazer o povo entrar na emoção e chorar. Pilantra, sem vergonha. Eu ouvi isso, cara. Né? O povo já é profissional em fazer o povo chorar. Né? Só tocar a musiquinha do Gugu de volta para casa. Chorou. Ué. Toca Celine Dion. We don't say goodbye. E no outro dia, vamos chorar. Tudo continua, né, Só que não é assim. Não houve mudança. Tudo continua igual. Eu vi uma missa bonita. A irmã escreveu aqui, ó, na Igreja Católica não é diferente, meus irmãos. Eu vi uma missa bonita, eu vi um culto bonito. Tá, e o que mudou na sua vida ser bonito ou não? De palavras bonitas, o inferno está cheio. Exatamente isso. Exatamente. Não é? O cara tem uma retórica ou tem uma boa... dá para você aprender isso na faculdade, ou num curso, ou num treinamento. O que não dá para receber no treinamento é o Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, ter resultados que só o Espírito Santo pode te dar. Isso aí não dá para um treinamento. Isso aí é só vida de arrependimento com o Senhor. É disso que eu estou falando. E aí as pessoas querem tanto chorar que elas pegam essas frases de efeito e não tornam efeito na vida delas. Que a sua frase de efeito da internet surta mais efeito na sua vida do que quando você escreve, porque, pelo amor de Deus, é um monte de frase de efeito decorada, de dia decoreba, que não traz efeito na vida das pessoas. Eu quero ver o resultado. Eu estou aqui para ver o pau torar, irmão. Eu quero ver o resultado. Entendeu? Frase de efeito, tanta missa bonita, tanto culto bonito, não mudou a vida de ninguém. Saiu emocionado, sentiu arrepio, que delícia, e continua na podridão. Então Deus é mentiroso? Falou que o justo nunca vem mendigar o pão? Deus é mentiroso? Porque tem um monte de crente mendigando, balançando coqueiro aí. Ô, irmão, que boné bonito, hein? Você sentiu no coração de me dar? Não senti não. Não senti nada, não. Um monte de irmão mendigando, né? Quem é justo se não o justo juiz Jesus? Aquele que está no justo juiz Jesus e não vai mendigar o pão. Mas que as pessoas não querem ser confrontadas, né, bispo? Como eu sei que Deus... Não querem ser confrontadas. Pois é, cara, mas como eu sei que Deus não é mentiroso, de verdade, querido. Os meus amigos me amam, mas meus inimigos é que me promovem. Não? Agora, não é Trump, não. Trump não existe marketing mal. Marketing ruim. Né? E tem um cara lá de São Paulo também, o Maluf, que falava, fala esse era famoso, mal, hein? mas fala de mim. Tá promovendo, tá? Não é o hater que promove os vídeos na internet? Agora, o problema é o seguinte, gente. O problema é que Deus não é seu inimigo. Ele quer te promover de verdade para a eternidade. Ele quer te abençoar, te dar uma vida em abundância. Cadê a vida em abundância? Você quer ter uma vida em abundância fake para um dia você acordar e perceber que nada mudou? Ou você quer ter algo real que vai para a eternidade? Sabe o que eu entendi? É que quando você começa a trocar o real pelo eternal e o banco da eternidade começa a contabilizar e começa a crescer sua conta na eternidade, ela fica tão pesada e tão gorda que ela começa a respingar as bênçãos na terra. E aí, quando a verdadeira adoração sobe, a bênção desce. Aí desce cura, desce prodígios, desce maravilhas, a presença de Deus. Altar. Lembra que eu estava falando? Adoração, ela não é feita com um altar com uma pedra só. Todo altar que era feito, vamos para Abraão, ele tinha que parar e ele tinha que formar um altar, pegar as pedras diferentes, escolher as pedras e fazer um altar que várias pedras. O que é a comunhão dos santos, a reunião? É onde Deus, 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Então eu posso não congregar. A Bíblia também fala em Hebreus que não é para você deixar de congregar. Mas congregar pode ser com 2 ou 3. O meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Altar não é feito com uma pedra só.
não existe altar sem sacrifício. Ah, o sacrifício de Jesus foi para salvação, mas e o sacrifício de resultado? É o que eu sempre ensino, sacrifício de salvação e sacrifício de solução. Abraão, tudo, não era lei, era graça com Abraão. Altar. Abraão, tudo que ele ia fazer, ele fazia o quê? Um altar, levantava um altar. E o que ele oferecia Sacrifício. sobre o altar? Um sacrifício. A palavra já diz, alguma coisa que lhe custava. Era sacrifício para ele entregar. E ele levantava altar em tudo que ele ia fazer. Nascia filho, levantava altar. Recebia promessa, levantava altar. Ganhava guerra, levantava altar. Chegava na cidade, mesmo que não era dele, levantava altar. Tudo ele levantava altar. Ia falar com Deus, levantava altar. Agora, o que o povo quer? Ah, eu sou o altar de Deus. Então queima sacrifício, irmão. Não está se sacrificando com nada, só quer palavra de conforto, quer ficar confortável. A Bíblia fala que Deus é como a águia. Que Deus cuida da águia como seus filhotes. O que a águia faz? Tem um vídeo aqui, ó, depois você vai lá ver. Aliás, está saindo um vídeo daqui a pouco. Um Rios, né? Toda sexta-feira sai Rios. O pessoal lá da equipe está fazendo um Rios bem legal sobre a morte. Sobre por que muita gente boa morre antes das pessoas más. Daqui a pouco sai. Comenta lá daqui a pouco. Olha quem tem na live aqui, eles põem. Então, gente, o que eu estou conversando aqui, ó. A gente está em quase 500 pessoas ainda. Tá legal, deve estar legal o papo, né? Gostando. O povo tá nem comentando mais, tá todo mundo parado. Ah, não, tá comentando assim, aqui não tava passando aqui. Deixa eu ler alguém. Forte. Coach cristão hoje Forte. ali. É forte. Glória, 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 glória. Né? Agora, uma coisa a gente pode falar. Existem congregações e congregações, por exemplo. Visceral. É uma congregação muito visceral. Nós somos uma tudo ou nada. congregação visceral. Tinha uma velhinha na nossa igreja, ela já partiu o céu. Tinha uma velhinha na nossa igreja que, quando a gente fala partir o céu, gente, aí eu vi uns teólogos, não vai para o céu, não vai morar no céu. Eu sei que as coisas serão restauradas na terra, gente, pelo amor de Deus. É um jargão, isso pega, todo mundo entende isso. Partir o céu, quando morre vai para o céu. Você não aprendeu que ao homem é dado morrer uma vez só, seguindo após isso o juízo. Você não aprendeu a Bíblia inteira quando você leu. Você aprendeu, morreu, vai para o céu. Se for bom, se for ruim, vai para o inferno. Foi isso que você aprendeu. Depois a gente define. Chato. O povo é chato demais, né, cara? Tem gente chata demais, cara. Então, por isso que eu falo, você só pode falar se você conhecer a pessoa, velho. Quem conhece cara não questiona decisões. Então, ela falava assim, às vezes a gente falava, olha, eu ficava preocupado porque ela era uma senhorinha e o povo não Força, gana. Aquela gana, né, cara? Aquela gana que é assustadora. Quem entra lá no começo, né, como diz a mulher que só gostou do louvor, foi embora, é eletrizante. Tá louco. E aí eu fiquei pensando naquela senhorinha, tanto que no nosso novo prédio eu vou fazer um lugar só para idosos. Top, bispo. Amém. Em nome de Jesus. Prédio, nosso barracão, eu vou fazer um lugar só para idosos. Eu quero muito isso, porque eu entendo. Né? E aí eu ficava preocupado, porque um dia eu fui conversar com ela e falei, não, eu gosto, ela falou. Só que ela não conseguia, ela falou, uma vez uma senhorinha veio para mim e falou, você me perdoa, porque eu não consigo pular, eu não consigo fazer esse rã que eles fazem. Eu falei, claro que eu perdoo, ai que bonitinha, dei um abraço dela, eu falei, claro que eu perdoo, não tem nada a ver, a senhora não precisa fazer. O que importa é a entrega da senhora para Deus, é que a entrega deles é assim. Só que como teve muita gente que veio do lixo, veio da morte, gente, a gente tem uma igreja que não veio um monte de crente. Né? Graças a Deus, o povo veio do inferno, vim buscar essa volta. A gente estava perdido. Apesar de ter uns pastores aí oferecendo dinheiro. Apesar de ter uns pastores de Curitiba oferecendo dinheiro para o povo ir para a igreja deles, né? Lá na nossa igreja, comprando o povo. Olha o comércio de vidas aí que Jesus meteu o pé. E aí, eu entendo, mas a galera era para estar morta. A gente entende isso. Gente, eu estou com 39 anos, eu já não aguento fazer mais as coisas que eu fazia com 20 e poucos anos, mas a nossa adoração é visceral. Eu quero que meus filhos adorem assim, é lindo de ver. Então eu entendo que uma pessoa que não aguenta um som forte, eu sou roqueiro, cara, que não aguenta um som forte, que não aguenta, né, que é um sonzinho baixinho. Tem a congregação que tem um sonzinho baixinho, equilibrado, né, e tudo mais. A pessoa que não quer abraçar, o povo não gosta muito de contato, né? Não quer abraçar, não quer falar com o outro. Tem a congregação, eu acho que tem um tipo de isca para cada peixe. Deus tem um tipo de isca para cada peixe. Aí o que eu ouço não vai para a igreja porque viu isso, aquilo e blá, blá, blá. 1 Coríntios 11. É necessário. Olha lá, tem gente de Portugal lá. Manda um alô aqui para o pessoal. Praga, Portugal.
Beijo para Portugal. Ó, a gente tem uma Tem. galera que se reúne em Portugal, viu? Tem Do Alvo, bastante gente uma lá. galera do Alvo, Daiane, tem uma galera aí, né? Se reunindo lá em Portugal. Deus abençoe a todos aí de Portugal, lugar lindo, gosto muito. Tem um vídeo meu em Portugal, alguns vídeos No meus estádio. em Portugal, lá no meu canal, Rafael. E glória a Deus, bispo. E, Tem bispo, até eu no vou falar, estádio. eu vou falar pro Muito senhor rápido. o que eu Então, tenho visto, gente, assim, pode que ultimamente, assim, não é nem só a questão do confronto, as pessoas têm realmente não... Porque a falta do... Não só o buscar, né? A gente tem o trabalho que a gente exerce quando a gente vem para o Senhor, porque o Senhor, como o bispo acabou de falar, Jesus não chamou ninguém vagabundo, chamou todo mundo que estava trabalhando, todos estavam trabalhando, né? E, pois é, Ele até curou gente que não estava trabalhando. mas não chamou pra que nada. aqueles que ele chamou para andar perto, né, bispo, para trazer a transformação de vida, eles estavam trabalhando, né? Então, assim, e eu falo assim pro senhor que eu vejo que as pessoas hoje em dia elas não querem o trabalho, elas querem o conforto, né? A cadeira mais confortável, né? A igreja que está mais geladinho, o ar-condicionado, né? Elas não querem ser a igreja, elas querem ir à igreja, né? Então, assim, e a gente tem aprendido assim com o senhor e com os nossos pastores que realmente o trabalho não é o trabalho que leva à salvação, essa é acreditar no Senhor, mas o trabalho me aproxima do Senhor, me deixa mais parecido com o Senhor. E eu amo, a gente ama o que a gente faz, né? Estar envolvido em tudo, estar sempre próximo de tudo, né? Servir, bispo, como eu amo servir, que nem as pessoas sempre falam de linguagem de amor. Eu acho assim, se o cara se aproxima, quanto mais você se alinha no seu propósito de vida, de missão, mais você começa a se alinhar numa linguagem de trabalho. No final, é a Pode falar missão, missão, vem falar missão. né? E tipo assim, mais eu me alinho no trabalho, mais eu me alinho em querer buscar o Senhor através do trabalho, né? E tipo assim, bispo, eu vejo que as pessoas não querem mais se envolver nisso, né? As pessoas estão cada vez mais preguiçosas, tá tudo na mão, tá tudo fácil, né? Então assim, eu graças a Deus estava contando com minha esposa esses dias, eu falei, eu agradeço a Deus de ter passado a minha infância sem saber o que é um celular, né? Eu agradeço ao Senhor por eu ter, a minha geração, ter conseguido crescer sem saber o que é um celular. Porque isso rouba as pessoas já crescem aqui, bispo, sabe? Dependendo daquilo, dependente das coisas, tá tudo fácil. Os relacionamentos estão descartáveis, tá tudo fácil. Ai, não gostei, troca. É fácil, porque o celular caiu no chão, eu não vou trocar a tela, eu vou trocar de celular. É mais fácil, é mais barato, né? O negócio quebrou. Então, assim, as pessoas estão sendo treinadas para isso, né? Fast food. O fast food. Fast né? food gospel. Geração, E eu vou falar, tá? Tá chato, bispo. O povo gosta. Fast food é gostoso, gente. Na hora é uma delícia, mas depois dá E mata, né? Come e volta logo. E mata. E a gente vai envelhecendo. Hoje eu gosto do Mac, mas hoje eu fico pensando 10 vezes antes de comer um lanche, por causa da sensação que eu vou ter depois. Entendeu? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais equilibrado nas coisas. Eu comia tanto lanche, minhas bochechas eram até brilhantes de tanto lanche. Não é gostoso de vez em quando você comer um fast food, mas ele não alimenta, né? Aliás, quem come de tudo também não alimenta de nada, não alimenta nada, né? Se alimenta de nada. Vicia, é vicioso, né? Deus é como a águia, né? Cuida dos seus filhotes, lembra? O ninho feito de... Tem aí uma palavra da águia aí no meu Instagram, né? O ninho feito de espinhos, mas ela coloca, né? Quando o bebê nasce, ele passa já por aquela pressão de ter que abrir a casca, então ele tem que descansar e aí ele nasce num lugar gostoso, de algodão, confortável, mas daqui a pouco ele começa a receber a comidinha da mãe, né? E a Bíblia fala que quando o pássaro abre a boca, ele não abre pedindo comida para a mãe, ele abre pedindo para Deus, olha que demais. E aí ela começa a dar aquela comida gostosa, ele tá amando tudo, tá tudo muito confortável, ai que delícia, que música gostosa, que ninho gostoso. E aí ele começa a ficar pesado porque ele tá comendo, e você come por um motivo, você come por um propósito, você não come para ficar parado. E aí o espinho começa a aparecer, ele começa a ver que o ninho não é tão confortável assim, que ele tem que sair, ele tem que correr, ele tem que voar. E aí a mãe leva ele lá no lugar alto e solta ele, né? E aí quando ele vai se esborrachar, ela dá um rasante, pega, leva mais alto, ele tá achando que não vai de novo, ela solta de novo, ela vai fazendo assim até ele voar, porque a verdadeira mãe, ou o verdadeiro pai, ou a verdadeira pessoa que ama, quer que a pessoa cresça mais do que ela. Então, é disso que Deus quer, né? Quando a gente se converte é fácil, não é? Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, eu abri a Bíblia igual o horóscopo, né? Valeu, Deus, né? E falava, Bíblia, Deus falava comigo. Não, e Deus falava. Deus falava, cara. Vai eu fazer isso hoje pra você ver. Se eu fizer
isso hoje, oh, valha-me Deus, fala comigo, vou abrir, vai estar escrito certamente hoje, Não, senhor. ué, por quê? Por quê? Porque hoje eu estou no lugar que Deus espera que eu, como filho, busque diferente. Não fique esperando cair do céu. Cá para nós, tudo que cai do céu é capeta. Né? Então, hoje não adianta eu fazer isso, mas no começo, meu Deus do céu, valha-me Deus, abri a Bíblia, bom, Deus falava, a gente chorava, era lindo. Agora não adianta mais não, irmão. Agora tem que buscar, tem que conhecer, tem que se aprofundar, né? Sigamos e é um buffet completo, né, bispo? Deus. E aí eu preciso ficar no sozinho, nos 3 S's, né? No sozinho, no silêncio, no secreto. 3 S, sozinho, silêncio, secreto. Repete, 3 S, sozinho, silêncio, secreto. Sozinho, silêncio, secreto. Sozinho, silêncio, secreto. Sozinho, silêncio, secreto, e aquele que está em secreto te recompensará. Mas hoje as pessoas só querem o que convém, né, bispo? Só o doce. Só o doce. E esquecem que a Bíblia é um buffet completo, você tem que comer de tudo. É um buffet completo, é inteira. Né? E assim, não é um buffet completo que você tem que comer de tudo, porque você tem que comer de todos. É comer de tudo daqueles que Deus levantou na sua vida. Porque eu penso o seguinte, que se os crentes parassem de roletar, ficassem menos dependentes do mundo gospel, da nova revelação, da nova conferência ou da nova música gospel que saiu, e realmente amassem os seus pastores, que são os profetas que eles podem checar se são verdadeiros ou falsos, porque se conhece a árvore pelos frutos, e Jesus deixou bem claro, ninguém vai ter desculpa. Por isso que você não pode ter um pastor de internet, você tem que conhecer os frutos e a vida dele. Isso é pastor, para você saber se o seu profeta é falso ou é verdadeiro. Então, se as pessoas tivessem mais isso, a gente ia ter muito menos gente perdida. O problema é que as pessoas querem um pastor ou um culto fast food, ou elas querem um pastor de selfie, para tirar selfie. Seja artista. Últimos dias, né? Palavras para si mesmo, né? Aí, eles querem. Como tu de conforto, Paulo Timóteo disse, né? Tem um tempo, né? Tempos penosos, a gente está passando isso, né? Pedi perdão a Deus por achar que eu era cristã, de comer só de culto, não ter vida devocional. Hoje a minha prioridade é meu momento diário. É isso mesmo. É isso mesmo, tem que ter. Na verdade, gente, o culto seria, na verdade, o natural seria nós prestarmos culto simplesmente para prestarmos culto, prestarmos homenagem. E recebermos todas as bênçãos, né, diariamente. E as bênçãos correrem atrás de nós, diariamente, todos os dias. E termos testemunhos diários. Não esperarmos o testemunho do homem que morreu e ressuscitou e levou 200 tiros e era do PCC. Aliás, todo mundo aqui é do PCC, primeiro comando de Cristo. Né? Nós somos tudo primeiro comando de Cristo. Então, assim, né? Aí tem igreja que sobrevive disso. O cara que era do PCC vai dar testemunho. O cara que era do Comando Vermelho vai dar testemunho. O cara que era do Patati e Patatá vai dar testemunho. E assim vai, velho. Né? Glória a Deus. Cada um que se converte. Mas eu preciso ter testemunhos meus na minha vida. Né? Deus é para degustar. Não se prova a Deus. Serve para trazer o cara, né, bispo? Né? Amém. Amém, gente? Bom, é isso que eu acho, tudo isso e mais um pouco que eu acho a respeito do povo que está se reunindo. Estão se reunindo por quê? Para adorar a Deus como único e suficiente Senhor? Maravilhoso. Estão honrando seus pastores ou não estão mais querendo ter igreja, estão querendo se reunir na universidade? Porque congregação faz bem, um altar só é feito de várias pedras diferentes, mas que apresentam um sacrifício. Por isso que a comunhão dos santos, a congregação dos santos é tão boa, e a Bíblia diz que o ímpio não consegue permanecer ou prevalecer na comunhão dos santos, na congregação. Então, a congregação é muito importante. Não se faz um culto verdadeiro com 2 pedras. Um altar não se faz com 2 pedras, se faz com várias pedras. É por isso que aquele poder que se manifesta com várias pessoas é tão evidente. É diferente do poder que está em casa, da presença de Deus. É um poder evidente de várias pessoas, né? Sobre uma única pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de salvação, que para nós não é tropeço, para nós é salvação. Amém, senhor bispo. Amém. Gente, beijo a todos. Beijo. Só te agradecer, bispo, tá bom? Senhor, bispo. Maravilhoso. Pelo seu posicionamento, bispo, pelo seu caráter, né? Por ser esse homem de Deus, viver uma vida em retidão mesmo, não só, né, nos ministrando, mas em atitudes, bispo, né? E se hoje a minha casa está um pouquinho melhor, se hoje o meu casamento está um pouquinho melhor, a minha família, né, foi através dessa
visão, através essa palavra que nos confronta, essa palavra que nos faz viver uma vida de pressão mesmo. E eu só quero te agradecer, bispo. Dizer mesmo que eu amo muito o senhor, a sua família. E para mim é uma honra fazer parte dessa visão, bispo. Amamos o senhor, bispo. Obrigado pelo carinho. O senhor é um só. Vocês também. Acho que a pastora Marina está dizendo aqui, ó, se colocarmos outro fundamento no lugar de Cristo, vem o fogo e consome. É verdade, o apóstolo Paulo falou isso. Mas é se construirmos sobre outro fundamento. Construirmos. Porque tem gente que tem um fundamento de Cristo e não quer fazer nada em cima do fundamento, quer deixar ele seco. Tem que construir. Ok? Pedra angular é pedra de construção, é salvação para construir sobre, não para ficar parado. Foi boa a palavra aí da pastora, eu tô só acrescentando aqui. A pedra do fundamento, que é Cristo, né? E a Bíblia fala que as obras vão ser queimadas. Se as obras foram feitas sobre o verdadeiro fundamento, que é Cristo, forem realmente do nosso coração, coração correto, dobrado em propósito, correto e eterno, elas vão passar, né? Ouro, né? Como ouro, né? Vão ser derretidos e transformados em joias, de repente, né? É isso que ele quer dizer para a eternidade. Agora, o que é feno, o que é palha, o que é papelão, vai ser queimado. Por que é papelão? Porque construíram de maneira diferente, ou não edificaram, né? Fizeram construções vãs, né? Ou não fizeram nada, ficaram parados no conforto, né? É para construir, edificar. Nós temos que construir sobre o fundamento que é Cristo, como pedras vivas, que são colocadas sobre esta pedra angular. Amém, senhor bispo. Amém? Então Jesus nos chamou então para ficar parado. Jesus não é uma parada, é um caminho e a gente precisa correr, porque ele chamou para correr a corrida, não para andar a andada. Amém? Esse é o propósito da Igreja de Jesus, que é uma só, de um único só pastor, mas que se define fazer parte dela aquele que realmente entende e vive isso, né? Amém? E na ordem do alvo, para a ordem do alvo, que é a nossa ordem, né? Que nós estejamos em ordem, em nome de Jesus. Amém? Que nós estejamos em ordem, permaneçamos em ordem até que nosso Senhor volte e nos pegue trabalhando, e nós façamos parte da única igreja, em nome de Jesus. Nos parece que estamos muito perto do último dia e vendo os últimos dias na Terra, precisamos observar, olhar muito. E com pressão. Amém, bispo. Amamos o senhor. Amém. Pressão! Pressão! Ó, tá chegando, bispão. Não queremos. Tá chegando. Queremos pressão. Já tô pronto para ir. Tô com a roupa de ir já. Amém? E se você não faz parte de uma igreja evangélica e quer fazer parte do nosso retiro, né, chama no inbox aí do Alvo Church, o Alvo Church oficial, ou Alvo oficial aí no Instagram. Muda a vida, hein? Muda a vida. Muda a vida. Em nome de Jesus. Amém? É muito forte, tá? O retiro nada mais é do que pressão, pressão, pressão na depressão. Ok? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amo todo mundo aí. Que o Senhor te fortaleça sempre, querido irmão. Glória a Deus. Obrigado, Água Plana. Obrigado a todo mundo aí, Reginaldo. Vem para Ituverava. Eu não conheço Ituverava, hein? Glória a Deus. Amém, gente? Deus abençoe a todos de Ituverava aí. Beijo, beijo, beijo para todos. Deus abençoe. Fica no alvo. Falou, querido.